Desastres ambientais na China, Bangladesh, Índia e Filipinas, que já desabrigaram milhões de pessoas, a fome extrema em Madagascar, resultado de 4 anos sem chuvas, são exemplos de crises interligadas de poluição, mudanças climáticas, tensões e desigualdades. O aumento dessas ameaças ambientais constitui o maior desafio para os direitos humanos da nossa era. Levando-se em consideração a importância deste assunto ser abordado e debatido nas escolas, pensou-se em aliar os conhecimentos da cultura indígena com sustentabilidade para a formação cidadã. Meu nome é Bárbara Lollobrigida e esse é o TCC Cultura Indígena e Sustentabilidade, uma abordagem de formação cidadã para os alunos da educação básica. Boa noite. O problema que o grupo identificou foi a importância de se incluir a cultura indígena como pertencimento histórico. Com isso, visamos responder como a introdução da cultura indígena desde o ensino fundamental pode favorecer para a formação cidadã relacionada à sustentabilidade. O trabalho em questão justifica-se pelo seu viés social e cultural, pela relevância da temática ambiental. Indígena é sustentável e por pauta-se na busca de uma aprendizagem voltada para a formação cidadã. Boa noite. Com objetivo geral, buscamos analisar, interpretar e debater quais são as contribuições da cultura indígena para o processo de formação cidadã com o meio ambiente, para os alunos do ensino básico. Já objetivos específicos destacam-se por analisar, interpretar e debater questões relacionadas com o conceito de formação cidadã e a sustentabilidade. Analisar, interpretar e debater aspectos da cultura indígena e sua relação com o meio ambiente. Analisar, interpretar e debater a legislação permanente à cultura indígena. Analisar, interpretar e debater com a cultura indígena e trabalhada nas escolas. Articular todos os dados coletados e finalizar a contribuição da cultura indígena para a formação cidadã. Para o desenvolvimento desse projeto, foi realizada uma pesquisa qualitativa por meio de uma revisão bibliográfica. O projeto foi norteado por teóricos, alguns deles são Daniel Munducuru, Ayrton Krenak, Henrique Lefebvre, Pedro Roberto Jacobi, Paulo Freire, entre outros. Será abordada a legislação vigente no Brasil sobre a temática indígena, as leis como a 11.645 de 2008, as leis de diretrizes e bases 9394 de 96 e a Base Nacional Comum Curricular tornam obrigatório que nas instituições de ensino fundamental e médio seja abordado com inclusão a história e a cultura indígena. A busca por autores que contribuíram para a discussão da nossa tema foi feita por meio das bases de dados da Cielo, da CAPES, do Google Acadêmico e na biblioteca da própria universidade. Esse capítulo traz 3 assuntos de extrema importância para o nosso trabalho. O primeiro trata-se do povoamento do continente americano. Segundo a arqueóloga Nid Giddon, o Brasil foi povoado há mais de 12 mil anos atrás. Trouxemos também o conceito de antropoceno, ou seja, esse conceito refere-se a uma nova era geológica baseada na marca que o homem imprime sobre o planeta. Na verdade, o conceito de antropoceno, ele foi formalizado no ano 2000, mas ele existe desde 1784, quando os barcos a vapor foram construídos e começaram a emitir gás carbônico na atmosfera. Ou seja, segundo os cientistas, esse conceito de antropoceno ele está diretamente ligado à degradação do meio ambiente, ao uso exploratório dos recursos naturais, que já ocorre há anos, e os efeitos dessa exploração, como mudanças climáticas, poluição do ar, dos corpos hídricos, da terra e escassez dos recursos naturais.
Também trouxemos um assunto relacionado ao indígena e o modo de viver sustentável, que na verdade é um link com os demais assuntos, porque esse modo de viver sustentável do indígena é o que fez com que, apesar de estar aqui há mais de 12 mil anos, de geração em geração, essa filosofia indígena do bem viver, que é uma filosofia baseada no equilíbrio, no respeito à natureza, no respeito aos demais seres, fez com que eles se permanecessem até hoje nessa visão holística da natureza. Então, esse capítulo ele traz essa essência, a cultura indígena, o meio ambiente e a sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade surgiu a partir do manejo da madeira, que sempre foi utilizada como utensílio desde o mundo antigo até a Idade Moderna. Após a Revolução Industrial, o homem enxergava o meio ambiente e seus recursos como fonte inesgotável de matéria-prima para o seu trabalho e enriquecimento. Porém, a partir da década de 60, observou-se no mundo todo que o desenvolvimento econômico estava acarretando em graves problemas ambientais e, consequentemente, para a sociedade. Diversos autores afirmam que encontros mundiais foram realizados para a discussão de como seria possível manter o desenvolvimento econômico, minimizando os danos ao meio ambiente. Dentre eles, destacam-se a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento em 1983, que foi encerrada em 1987 com a entrega do relatório de Brundtland, no qual apareceu pela primeira vez a expressão desenvolvimento sustentável, e em 1992 a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Desenvolvimento, a Cúpula da Terra, que foi um marco para a temática no Brasil, pois foi o primeiro encontro realizado no país. Assim, o termo desenvolvimento sustentável, definido como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem afetar as necessidades das gerações futuras, passou a ser utilizado para definir o crescimento econômico com vistas à preservação ambiental. A sustentabilidade só é possível por meio de um processo educacional responsável, por mudar o paradigma de pensamento, com mobilização da sociedade que deve ser capaz de questionar as políticas públicas sobre o tema a partir de uma democracia participativa, sendo a educação ambiental a alternativa, já que está centrada na conscientização e cidadania, possibilitando a mudança de valores, de hábitos, de comportamentos e de práticas sociais, acarretando na formação de sujeitos cidadãos com consciência global. Olá! Neste capítulo abordaremos formação cidadã e educação ambiental. Na definição de Gadot, educar para a cidadania significa examinar nosso currículo e como vemos o mundo da educação, pois a cidadania é a consciência de direitos e deveres e exercício da democracia. De acordo com Colombo, a escola torna-se um espaço onde os alunos podem analisar a natureza em um ambiente entrelaçado de prática social e conhecimento acadêmico. Dessa forma, garantir a sustentabilidade do planeta implica em mudanças de comportamentos e atitudes. Para os autores Kondrat e Maciel, a educação ambiental é um processo educativo que segue uma nova filosofia de vida, uma nova cultura de comportamento que busca o comprometimento do indivíduo com o presente e o futuro das pessoas e do meio ambiente. Na educação para o desenvolvimento sustentável, deve ser considerada a realidade regional e a diversidade cultural da população. A formação cidadã, voltada para a sustentabilidade, é um processo de educação contínua, que exige esforços combinados do aluno, da família, da comunidade escolar e da sociedade. A educação ambiental tem um papel fundamental nesse processo de formação do cidadão, pois tem um olhar para as questões ambientais atuais e futuras do nosso planeta. A participação dos alunos em atividades que promovam o respeito ao meio ambiente desperta o interesse de preservação, cuidado e zelo com as questões ambientais. Como bem assegura Paulo Freire, é imprescindível conhecer os educandos e saber de suas vivências,
usar os saberes do senso comum e fazer uma ponte entre o conhecimento científico, sem excluir, sem discriminar e, acima de tudo, buscando a formação de um cidadão completo, capaz de entender o mundo da sua perspectiva. A lei é uma medida tomada para reparar os danos causados por uma exclusão que se estende há séculos, porém a mesma não está sendo cumprida com êxito. Nessa pesquisa, podemos identificar que a promoção da história indígena dentro da educação é bem escassa, mesmo contendo sua previsão em lei nos artigos 231 e 232 da Constituição de 88, onde foi assegurado o direito à educação diferenciada, específica e bilíngue. Não ocorreram grandes implantações, ora por falta de recursos, ora por falta de profissionais qualificados. Em 2008, a Lei 11.645 tornou obrigatório o estudo da história e cultura indígena em todas as escolas de ensino fundamental e médio. Já a BNCC estabelece o estudo da cultura indígena em arte, onde o intuito é proporcionar ao aluno a oportunidade de ampliar sua visão nas habilidades oral, visual e escrita. Com isso, aprender a reconhecer e analisar a influência que esses povos ainda exercem no cotidiano brasileiro. A BNCC, Base Nacional Curricular Comum, está introduzida em todo o processo para a progressão do aluno na cultura indígena. A base norteia a formação curricular de todo o sistema escolar do Brasil, mostrando as competências aguardadas no desenvolvimento dos discentes ao longo da escolaridade. Na área de ciências humanas, temos duas competências citadas na BNCC, que são um ponto central na elaboração do projeto. A primeira relata a importância de olhar e compreender a si e ao outro, como pessoas diferentes, exercitando o respeito às diferenças. A segunda informa a importância de observar, comparando e explicando a contribuição do ser humano em meio à sociedade e natureza como um todo, treinando a curiosidade e participando verdadeiramente das práticas da vida social. Valorizando as diferenças culturais e exercitando o intelecto com a curiosidade, com base no conhecimento de diferentes áreas. E assim, emergir na cultura indígena de forma sustentável e permanecendo durante toda a vida. A descolonização do currículo e ações pedagógicas. A Lei 11.645 de 2008 estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos indígenas no ensino básico no Brasil. Isso levou à mudança nos currículos escolares. Porém, após mais de uma década da promulgação desta lei, muitas crianças, adolescentes e até mesmo jovens ainda têm uma visão estereotipada e folclórica sobre os povos indígenas. Isto ocorre devido a um currículo eurocentrista, patriarcal e monocultural, no qual a visão dos colonizadores europeus era a única e a correta sobre os fatos históricos. Neira propõe um currículo escolar multicultural, que tenha como base as concepções das teorias curriculares e dos estudos culturais. Ainda segundo Neira, devemos descolonizar o currículo escolar, expondo outras abordagens na busca da formação cidadã. Porém, nos dias atuais, vemos que nos livros didáticos, os indígenas ainda são retratados como o passado do Brasil, relacionando-os apenas à época do descobrimento. Não se mostra o índio atual, seu modo de vida e interação com a natureza, tornando assim o conteúdo da disciplina fragmentado, genérico e superficial. Os educadores, que são peça fundamental nesta mudança de mentalidade, podem e devem utilizar-se de recursos pedagógicos diversificados, mostrando o quanto a cultura indígena está presente no nosso dia a dia, o quanto ela é rica. Os professores devem sempre reforçar a importância da diversidade para formarmos uma sociedade mais justa e acolhedora e dar o real valor a todos que ajudaram a mudar o nosso país. Considerações finais. O grupo concluiu ao final desse trabalho que o objetivo geral e os objetivos específicos foram alcançados.
A inter-relação dos assuntos abordados durante os capítulos demonstram a confirmação da nossa hipótese inicial, ou seja, trazer a cultura indígena aliada ao seu modo de viver sustentável, às suas tradições, a sua relação com a natureza, aliado a uma educação ambiental sustentável, é capaz sim de trazer a formação cidadã de um aluno cada vez mais crítico, um aluno que compreenda as diferenças, que entenda a relação e a importância da cultura indígena para o nosso país e para o mundo, principalmente nesse momento que vivemos essa busca por uma resposta que possa ajudar nesse momento de mudanças climáticas, de degradação do meio ambiente. Então, trazer essa importância para os alunos é fundamental nesse momento. Nós tivemos um pouco de dificuldade para encontrar artigos que estejam relacionados diretamente com essa ideia do projeto, mas nós encontramos em livros muitos assuntos importantes relacionados à cultura indígena e o seu viés sustentável e modo de viver, inclusive livros escritos pelos próprios indígenas. Também achamos teses de mestrados que demonstram a importância de se trabalhar a temática da cultura indígena na escola de uma forma não estereotipada, de uma forma buscando a descolonização do currículo. Inclusive trouxemos isso dentro da proposta do nosso projeto, do nosso trabalho. E para trabalhos futuros, nós sugerimos, na verdade, a possibilidade de aplicar na prática toda a teoria que nós trouxemos nas referências bibliográficas, aplicar isso na prática e verificar qual o resultado que será obtido. Muito obrigada!